Eu tava conversando com os amigos meus e a gente chegou a uma conclusão, acho que quase que unânime. A geração Z é uma geração que não tem medo nenhum de sair do trabalho dela, ou se não de procurar outra coisa, sabe? É muito engraçado isso e a gente viu um vídeo no TikTok, né? Eu achei um que exemplifica exatamente isso. Dá uma olhada. De demissão. A nossa geração não aceita humilhação e a gente sabe muito bem que é muito mais fácil pedir demissão num dia movimentado dentro de uma loja do que ficar sendo humilhado dentro dela. E muito patrão hoje em dia abre a boca pra dizer que a nossa geração não gosta de trabalhar, mas eles estão comparando a gente com a geração que era humilhado por patrão e não fazia nada porque achava que tinha que respeitar o patrão do mesmo jeito. Eles comparam a gente com a geração que colocava o trabalho acima da saúde mental. Uma geração que dava a vida pelo trabalho, depois de 15 anos era demitida e não voltavam pra pegar uma rescisão de 15 anos, cara. Essa geração antiga não tinha noção dos direitos trabalhistas. Hoje em dia, não posso falar por todos, mas a gente sabe que tem muito patrão que nem liga pra direito de funcionário. Isso aí é uma verdade, né, cara? A gente vê que hoje em dia, principalmente os funcionários são muito mais ligados nos seus direitos trabalhistas. Eu tenho essa impressão que antigamente parece que era muito mais complexo a questão de questionar direitos, principalmente aí com a facilidade da internet e tal. Só que a gente sabe que de um pouco tempo pra cá, né, com essa pejotização aí, esse PJ, acabou que flexibilizou até um pouco demais. E a gente tá vendo de novo muitos patrões aí começando a realmente explorar de novo aí os funcionários, né? Quanto menos pra saúde mental dos próprios. E eu fico muito feliz que a gente não tenha medo de demissão hoje em dia. Eu fico muito mais feliz ainda dessa geração que coloca a saúde mental na frente do trabalho. Que não tem medo de ser demitida. Se o patrão gritou ou humilhou a pessoa, ela vai lá no advogado e acabou. Quando uma geração tem acesso ao próprio direito, ninguém passa ela pra trás. E eu tenho quase certeza que são esses detalhes que deixam a atual geração de patrões tão incomodada. Nós somos a geração que É, meu amigo Francis, cara, falou e disse. A gente sabe, né, que hoje o mercado de trabalho está cada vez mais difícil, principalmente para quem está entrando, porque está pegando o mercado aí muito desvalorizado e o seu preço, né, de viver, de tudo, tem ficado cada vez mais caro. Então, imagina aí como é que está sendo a relação da pessoa que está entrando agora no mercado de trabalho. A pessoa entra agora, ela tem esse trabalho de ter que se desenvolver, ter que mostrar alguma atitude para conseguir crescer, e dentro desse meio período aí você está sendo humilhado, você está sendo tratado muito mal. E era uma questão cultural, né? Antigamente eles falavam, isso é trabalho, pô, normal, você vai fazer o quê? Vai pedir demissão? Vai pedir para sair? E muitas vezes as pessoas não faziam isso. Principalmente porque, desde novas, já tinham compromissos maiores, já casavam, já tinham um filho mais cedo, já tinham um compromisso que hoje em dia o jovem meio que não tem. Hoje é muito raro você ver alguém de 24, 23 anos construindo família, comprando apartamento na planta, pagando imóvel, pagando carro, quase impossível. Então a gente vê que hoje o jovem tem muito mais facilidade e desprendimento de poder mudar ou poder sair do emprego se não está agradando ele, se está fazendo mal, se ele sente que ele não está bem ali. E eu não falo nem do jovem com dinheiro, que isso também acontece, mas do jovem necessitado também. Porque a gente tem, eu já bato aqui nessa tecla mais de uma vez aqui no canal, que é a questão dos aplicativos. Então, cara, por que o cara vai ficar numa escala 6 por um aí trabalhando no mercado, se ferrando, ou no atendimento ao público sendo humilhado em shopping, se o cara pode simplesmente ser Uber, ser iFood? Assim, óbvio que não vai ter alguns direitos da CLT, só que ele vai ganhar muito mais, se ele for pensar pelo lado financeiro, vai ganhar muito mais, vai poder fazer seu próprio horário, vai poder ele ter uma questão de uma tranquilidade maior relacionada a realmente flexibilidade, se quiser descansar e tal, enfim, fica ao critério de pesar e pensar o que que a pessoa vai querer fazer. Ela vai querer se expor a essa humilhação que às vezes acontece no ambiente de trabalho ou vai querer ou abrir o negócio dela, vai abrir o negócio dela digital que seja mais rápido, vai querer entrar nesses aplicativos que vai ganhar um dinheiro muito mais rápido e vai ter muito menos essa pressão e esse desgaste mental. Então, acontece que isso é muito preocupante, é uma realidade que bate na porta de todo mundo, sabe? Eu tenho certeza que você conhece alguém, ou se não foi você, ou alguém próximo, familiar, um amigo, ele sofreu uma questão de humilhação no trabalho, algo que poderia ser encarado como assédio, e muitas vezes a pessoa vai e não tá nem aí. Fala, não, é do jogo, é do trabalho, enfim. E isso cada vez mais a geração Z vem evitando. A geração Z denuncia, a geração Z bate de frente. E isso é um choque natural muito grande, porque tem patrões, tem donos de empresas que ainda têm a mentalidade de que vai ter um funcionário de 40 anos atrás, que vai ter um funcionário ali que vai abaixar a cabeça, não vai revidar, porque essa pessoa se perde o emprego, ela perde o sustento da família. Então, é uma relação muito interessante assim que ele trouxe e que de fato eu concordo.
Se você concorda, você deixa aqui nos comentários também. Se discorda também, fala um pouco. O ideal é que a gente tenha esse debate aqui saudável, tranquilo e discordar mesmo. Mas eu acredito que é isso. A geração Z de fato é uma geração aí que não tem desprendimento nenhum. Até porque hoje muitos lugares não oferecem a possibilidade nem de ter uma carreira. Muitas vezes, assim, hoje em dia, empresas não têm esse plano de crescimento, plano de carreira para o funcionário, desenvolvimento do funcionário. Muitas vezes ele vai ou contratar quem está pagando, quem está aceitando receber menos, ou, em compensação, o funcionário vai o quê? Às vezes vai para ganhar R$ 300 a mais e o cara muda da empresa. Então a empresa vai e passa um tempão treinando o funcionário, desenvolvendo, treinando, adaptando o processo a ele. Quando vê, a pessoa muda de emprego e é isso, por ganhar R$ 300 a mais em outra empresa. Então hoje o mercado é muito complexo e eu acredito que é isso aí. Então a geração Z veio para mudar bastante isso. Eu acredito que já tem mudado um pouco. Só que cada vez mais vai ter esse processo de adaptação, do patrão entender como que está sendo o processo, o tato com esses novos funcionários que estão entrando no mercado de trabalho. Além do mais, ainda tem a questão da inteligência artificial, né, que aí também vai ser algo que vai poder entrar e entender até como vai conseguir fazer essa relação desses funcionários que são mais voláteis, da inteligência artificial entrando para reduzir custos, para aumentar a eficiência em processo. É algo até preocupante, cara. Eu fico vendo, assim, algumas pessoas mais novas que, de fato, o que a geração C faz é o que deveria ser feito. Só que, em compensação, muitas vezes eles não têm a maturidade, às vezes, de lidar com situações que acontecem no dia a dia. No lugar que eu trabalho, eu já vi muitas vezes. Alguém novo, um estagiário entra lá, faz uma besteira, alguém dá uma chamada nele, e o cara simplesmente, dali, ele desiste de trabalhar. Ele começa a cagar e é quase tiro e queda. Dá 3 meses, 4 meses, a pessoa vai e sai, procura outra coisa, enfim. Então, é um processo muito complicado, assim, chato de lidar, só que é o que está acontecendo, é a realidade. E cabe às empresas se adaptarem. Não acredito que a geração vai se adaptar a todo mundo, vai ser sempre assim, mas eu acredito que sim, de fato, as empresas vão precisar ir quebrar a cabeça, pensar muito em gestão, pensar muito em como vai trazer esse funcionário novo para o lado dela. Porque é aquilo, hoje em dia, o que custa a pessoa sair de onde ela está, mesmo numa empresa boa, para poder abrir um negócio dela, para poder ir para outra empresa ganhar mais, que também acontece muito. Então, assim, é uma questão de paradoxos e choques de realidade, choque de gerações. Então é isso aí, galera. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue aqui no canal. E é isso. Valeu!